Olá, sou o professor Marcelo, professor de matemática, e vamos tratar hoje de transformações de números de bases diversas para base 10. Só que antes de chegar nesse conceito, a gente precisa estabelecer primeiro uma coisa. O que é o conceito de número? Os números, normalmente a gente associa a mecanismos ou ferramentas para realizar contagens. Só que isso nem sempre foi assim. Nem sempre número existiu e nem sempre a gente utiliza número para realizar contagem. Por exemplo, o homem primitivo, ele não tinha o conceito de número para, por exemplo, contar quantas ovelhas tinha no rebanho. O que ele fazia na época era, a partir de uma bolsa com pedrinhas, a partir de um osso lá com vários riscos, ou uma corda com vários nós, ele estabelecia uma relação de um com um, ou de um para um desses elementos, com o conjunto que ele vai contar. Com o passar do tempo, foram agregados, foram empregados símbolos para representar essas quantidades. Pois bem, surgiu aí o conceito de número. E para a gente desenvolver esse conceito, na verdade, para a gente falar lá do que significa números, classes e ordens, observe esse texto. Esse texto fala de um filme chamado A Espera de um Milagre, que foi produzido, que foi lançado no início lá dos anos 2000. Era um filme que tinha lá a duração de 189 minutos e traçava e mostrava a trajetória de um preso no corredor da morte lá nos longínquos anos de 1935. É um filme que vale a pena ver. E para a gente começar a discutir os conceitos aí de números, classes e ordens, eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa. A duração do filme é de 189 minutos. E esse número é um número que tem três algarismos. No caso, cada algarismo desses é chamado de ordem. Então, quando eu falo lá de um número que é o número 189, eu estou falando, na verdade, de um número que tem três ordens. E essas ordens, primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem, a gente, agrupando, chega no conceito de classe. Então, aí, o número 189 é o número formado por uma classe, e essa classe tem três ordens. Pois bem, estabelecido aí esse conceito de classe e ordem, a gente pode pensar em quantidades maiores. Para quantidades maiores, além da classe das unidades, a gente tem a classe dos milhares, dos milhões, bilhões, etc. No caso aí, o número correspondente ao ano em que se passa a história de A Espera de um Milagre é o número que tem quatro ordens e ocupa aí duas classes. Essas são as ordens. Primeira ordem, unidade simples. Segunda ordem, dezena simples. O 9 está na ordem das centenas. E o 1 corresponde à unidade de milhar. Pois bem, no caso, o valor posicional depende da posição em que o algarismo se encontra. Por exemplo, para a gente discutir isso, considera esse exemplo aqui. Fala de um colecionador de selos. O que a gente tem aí? Fala que no ano de 1976, Silvio Rosa comprou seu primeiro selo. Depois, sua coleção aumentou para cerca de 1.400.000 e inclui exemplares raros, né, famosos como Olho de Boi, que foi um selo fabricado no Brasil em 1843. Então, aqui, para a gente discutir o conceito de valor posicional, valor relativo, a gente vai buscar uma informação nesse texto. Que informação é essa? 1843, o ano em que o selo Olho de Boi foi lançado, foi publicado, né? Esse número, se a gente perceber, ele é formado por quatro ordens. Essas ordens aí ocupam as classes dos milhares e as classes das unidades simples, né? Das unidades. No caso, o que a gente pode dizer a respeito desses números? Cada um desses algarismos tem um valor relativo, tem um valor posicional. Olha aqui, no caso, o algarismo de ordem superior, o 1, ele corresponde a 1.000 unidades, ou seja, aqui na ordem das unidades de milhares, cada um corresponde ao peso, tem o peso de 1.000, né? A seguir, na terceira ordem, na ordem das centenas,
cada uma dessas unidades vale 100, ou seja, esse dígito aí, o 8, ele tem valor, no caso, correspondente a 800. E da mesma forma, na ordem das dezenas e das unidades, os dígitos lá correspondem a 40 e a 3. Então essa que é a ideia, o valor posicional diz respeito ao valor que aquele algarismo, que aquele dígito ocupa no número. Isso vai ser bem importante para a gente construir lá os algoritmos para fazer transformação de base de numeração. No caso, para a gente fazer esse tipo de transformação, como a gente utiliza no nosso dia a dia o sistema decimal, eu posso reescrever esse número, 1843, como somas de coeficientes multiplicados por potência de 10. No caso, a gente tem isso daqui, olha, 1843, os valores posicionais são 1843, reescrevendo aí como potências de 10, a gente tem 1 vezes 10 ao cubo, 8 vezes 10 ao quadrado, 4 vezes 10 elevado a 1 e 3 vezes 10 elevado a 10 a 0. Essa é a característica mais importante do sistema de numeração decimal. Eu consigo decompor o número em potências de 10. E avançando, chegamos a um conceito de sistema decimal. A gente sabe que no sistema decimal, os números podem ser decompostos em somas de potências de base 10. Só que essas potências de base 10 estão multiplicadas por coeficientes. E esses coeficientes são esses números aqui, olha. Os coeficientes são do 0 até o 9. Então, no sistema de numeração decimal, a gente utiliza aí, ao todo, 10 algarismos. Esses algarismos vão do 0 até o 9. Então, para a gente ilustrar e aprofundar um pouquinho nisso, mais um exemplo aqui. Ó. Esse exemplo trata lá de um dos principais nomes da ciência da computação do século XIX. A partir dele que foram criadas lá alguns tipos de lógica, principalmente a lógica booleana. George Boole nasceu em 1815. 1815. Como que esse número pode ser representado como somas de potências de base 10? No caso, 1815 pode ser decomposto em uma unidade de milhar, ou seja, 1.000, 8 centenas, uma dezena e 5 unidades, representando aí cada um desses como potência. A gente tem essa expressão toda que está aí. Ou seja, é o número que está no sistema decimal, então pode ser decomposto em somas de potência de base 10. E agora um exercício aqui para a gente aprofundar nisso, né? Então, de forma resumida, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar esses dois momentos, esses 2 anos, né? No caso aqui, 1380 e 1429. E vai representar esses dois valores como somas de potência de base 10. Então, para isso, ó, o primeiro ano, 1380, é um ano que é formado por uma unidade de milhar, 3 centenas, 8 dezenas e 0 unidades. A representação, a decomposição como somas de potência é a seguinte: 1 vezes 1.000, o 1.000 é 10 ao cubo. Depois, 3 centenas, 3 vezes 100, então 3 vezes 10 ao quadrado. 8 dezenas, 8 vezes 10, escrevo aqui 10 elevado a 1. E por último, o que independe aí, né, no caso o algarismo das unidades, eu poderia escrever como sendo 0 vezes 10 elevado a 0. De forma similar, 1429 é igual a quê? Vai ser uma unidade de milhar, então 1 vezes 10 elevado a 3, 4 centenas, 4 vezes 10 ao quadrado, e depois 2 dezenas, 2 vezes 10 elevado a 1, e aqui são 9 unidades, então 9 vezes 10 elevado a 0. Então aí a gente fez a decomposição dos dois números como somas de potência de base 10. Então essa que é a dinâmica. No sistema decimal, a decomposição é sempre feita em somas de potência de base 10. Então, sistema decimal,
utiliza somas de potências de base 10. Agora a gente vai fazer um paralelo para definir o que é sistema binário. No sistema binário, os números são representados como somas de potência de base 2. No caso, quando a gente escreve lá o número binário, quer dizer que eu escrevo lá uma sequência de bits de zeros e uns, eu estou representando, na verdade, um conjunto de bits que são multiplicados por potência de base 2. E o que é esse conceito de bit? Bit, na verdade, é dígito binário, ou seja, são os dois dígitos que a gente usa para representar a informação nesse sistema. No caso, a gente tem algumas aplicações, algumas características relacionadas ao conceito de bit. Bit 0 e 1 diz respeito aos estados ligado e desligado em sistemas digitais, em sistemas eletrônicos. O bit 1 diz respeito ao estado ligado e o bit 0 corresponde ao estado desligado. Pois bem, então bit aí, guarda essa informação, representa 0 ou 1, pode ser só o 0 ou 1. Se a gente agrupar em conjuntos de 4, a gente tem o conceito de nibble, e se a gente agrupa 8 bits, a gente tem um conceito bem importante, que é ponto de partida das unidades de medida da ciência da computação, que é o conceito de byte. Byte, palavra, na verdade, corresponde a um conjunto de 8 bits, né? Então, uma aplicação do sistema binário diz respeito aos chamados endereços IPs. Na verdade, é a versão 4 do endereço IP. O que é a versão 4 do endereço IP? O que é o IPv4? Todos os endereços de computadores em uma rede de computadores são, na verdade, representados como 4 blocos, e cada bloco tem ao todo 8 bits, ou seja, são 4 blocos de 1 byte. No caso aqui, se a gente pegar aqui esse segundo bloco, quer dizer, o 10101001, eu posso reescrever esse número como sendo essa soma de potências aí. Nota, cada um desses bits ele foi desenvolvido, foi expandido como sendo uma multiplicação, como tendo uma multiplicação por uma potência de base 2. E repara, a gente começa lá com 2 elevado a 7, 2 elevado a 6, 2 elevado a 5, vai diminuindo de 1 em 1 até chegar no 2 elevado a 0. É essa que é a dinâmica da transformação de um número binário para um número decimal. Um outro exemplo aqui, o primeiro bloco, né, o primeiro conjunto aí tem os dígitos 1, 1 e depois 6 zeros. A representação como somas de potência começa lá, com 1 vezes 2 a 7, depois tem 1 vezes 2 elevado a 6, e por conta desses zeros todos, eu vou ter multiplicações de zeros por potência de base 2. E desenvolvendo os cálculos, a gente obtém 192 nesse caso aí. Então vamos para um exercício relacionado à conversão de número binário para número decimal. De forma resumida, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que transformar esse número binário que está aqui, o 110000101, a gente vai transformar esse número binário no sistema decimal. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai reescrever o número daqui, né? Então a gente tem 2 bits 1, depois 3 bits 0 e por último 101. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cada um desses bits por uma potência de base 2, ou seja, fica 1 vezes 2 elevado a um expoente que a gente vai colocar daqui a pouco. O segundo bit 1 também vai multiplicar por uma potência de base 2, e depois cada um dos 3 bits 0 seguintes vão multiplicar por potência de base 2. Então são 3 bits zeros, então 3 multiplicações de 0 por 2. Depois, eu tenho 101 para finalizar o número. Então, 1 vezes 2, 0 vezes 2 e, por último, 1 vezes 2. Organizando dessa forma, como que a gente preenche os expoentes? A gente preenche do final para o início de forma crescente. Então, o último expoente vai ser 0, o penúltimo vai ser 1, o antepenúltimo é 2, o anterior 3
eu vou acrescentando de 1 em 1 até chegar na primeira potência. Então, 6 e 7. Agora, desenvolvendo os cálculos, o que a gente vai ter? 1 vezes 2 elevado a 7 dá 128. Então, 128. 1 vezes 2 elevado a 6 é 64. Depois eu tenho 3 multiplicações por zero, né? Então, 0 3 vezes. Depois dos 3 zeros, 2 elevado ao quadrado, quer dizer, 4. 0 vezes 2 elevado a 1. E, por último, 1 vezes 2 elevado a 0. 1 vezes 1 é 1. Então, somando, o que a gente vai ter? 128 com 64 dá 192. 192 mais 5, valor final, 197. Esta que é a resposta. Então, a gente tem aí o valor de 197. Gabarito dessa questão, letra A. Então, vamos agora de sistema octal. Qual que é a diferença do sistema octal para o sistema binário? No sistema octal, a gente vai multiplicar dígitos desse conjunto, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por potências de base 8. Ou seja, no sistema octal, a gente decompõe o número como somas de potências de base 8. No caso aí, o sistema octal ele vai trazer para a gente uma forma de se representar de forma compacta números na base 2. A gente agrupa de 3 em 3 os bits para formar um dígito octal. Pois bem, um exemplo, uma aplicação do sistema octal diz respeito às permissões de arquivos lá no Linux. No caso aqui, a gente tem esse exemplo. Esse dígito aqui, esse número, 0754, está representado no sistema octal. No caso, como que seria a representação desse número no sistema binário? Quer dizer, como que eu representaria aqui a decomposição em somas de potências de base 8? A decomposição fica sendo essa. 0754, considerando o sistema octal, eu multiplico o primeiro dígito por uma potência de 8, o segundo, o terceiro e o quarto também, e depois escrevo os expoentes de trás para frente de forma crescente. Então, se a gente multiplicasse, fizesse todos os cálculos, a gente descobriria a representação decimal desse número. Um outro exemplo, o 0723. O 3, que é o último dígito, multiplica por 8 elevado a 0, o 2 multiplica por 8 elevado a 1, o 7 por 8 elevado a 2 e o 0 seria a multiplicação pelo 8 elevado ao cubo. Então, sistema octal decompõe-se o número como somas de potência de base 8. Então, vamos agora para uma questão para mostrar como que a gente pode se deparar aí com uma questão que explora o sistema octal. Aqui, de forma resumida, a gente tem um número, que é o número octal 32.750, e a gente tem que descobrir qual que é o decimal correspondente a ele. Como que vai ser o processo? Como que é o passo a passo aqui dos cálculos? Primeiro, eu vou escrever esse número aqui, o 32.750, que está na base 8, como somas de potência de base 8. Então, vai ficar o 3 vai ser multiplicado por uma potência de base 8. Na verdade, vai ser 8 elevado a 4, né? O 2, segundo dígito, vai ser multiplicado por 8 elevado a 3. Depois, o 7 vai multiplicar por 8 ao quadrado. A seguir, o 5 vai multiplicar por 8 elevado a 1. E por último, o 0 vai multiplicar por 8 elevado a 0. Agora fazer os cálculos, né? Primeiro, potência, 8 elevado ao cubo. Então, a gente vai ter que multiplicar o 8 por 8 4 vezes, né? Então, fazendo a multiplicação, o que a gente vai ter? 8 vezes 8 dá 64. 64 vezes 8
No caso aí seria 8 ao cubo dá 512. E 512 vezes 8, a gente vai ter 4.096. Então vai ser 3 vezes 4.096. A seguir é 2 vezes 8 ao cubo, quer dizer, 2 vezes 512. Depois, 7 vezes 64. 5 vezes 8 já pode indicar que é 40. E no final, mais zero. Agora, a gente vai ter que multiplicar 4.096 por 3. Fazendo a multiplicação vai dar mais do que 12.000. Vai dar 12.288. Então, 12.288. Eu vou ter que somar daqui a pouco isso com 1.024. 512 vezes 2. 7 vezes 6, né? 7 vezes 60 dá 420. Com 7 vezes 4. Então, 420 com 28, né? Dá 448. Então, 448. E, por último, 40. Somando todas essas quantidades, o que a gente vai ter? Então, 12.288, somado com 1.024, a gente chega em 13.312. 13.312 com 448 dá 13.760. 13.760 total com 40, a gente chega em 13.800. Então, resultado 13.800. E o gabarito dessa questão fica sendo a alternativa C. Então, 13.800. Chegamos no último sistema de numeração por hoje, que é o sistema hexadecimal. O que caracteriza o sistema hexadecimal? É o número que vai ser decomposto como coeficientes, como valores, multiplicados por potências de base 16. Ou seja, no sistema hexadecimal a gente tem potências de base 16. E no caso, os dígitos aqui poderão ser desde o 0 até o 15. Ou seja, no sistema de numeração hexadecimal, o menor dígito que a gente usa, ou pode utilizar, é o 0, enquanto o maior dígito é o 15. No entanto, para evitar algumas ambiguidades, né? Por exemplo, se eu escrevesse o 15, eu poderia estar fazendo referência ao dígito 15, né? Ao número 15, ou a um número 1 com o outro número 5. Para evitar esse tipo de ambiguidade, a gente vai reescrever esses últimos dígitos aí a partir do 10, utilizando letras. Então, a gente vai fazer essa equivalência. O 10 vai corresponder ao A, o B vai ser o número 11, o C o 12 e assim por diante. Então, quando a gente bater o olho e enxergar essas letras, A, B, C, D, E e F, o número vai estar representado lá no sistema hexadecimal. E o sistema hexadecimal tem algumas aplicações importantes dentro da ciência da computação. Por exemplo, ele é utilizado para codificação de cores. Cada cor que a gente utiliza, na verdade, corresponde a um dígito, a um número hexadecimal. Por exemplo, aqui eu tenho essa cor, 356275. Essa cor, esse código aqui, ele corresponde ao número hexadecimal. E se a gente for fazer a equivalência dele, as conversões, ele vai se transformar em 53, 98, 17. Então, aí a gente tem um número que está representado no sistema hexadecimal, mostrando uma aplicação concreta, né? Então, no caso aí, se a gente tivesse que desenvolver ou decompor, esse número seria o seguinte, ó. O 3 vai ser multiplicado por 16 à quinta. O 5 vai ser multiplicado por 16 à quarta. O 6 aqui, que é o terceiro dígito, 16 ao cubo, né? E assim até chegar no último dígito, que é o 5, que vai estar multiplicado por 16 elevado a zero. Então, essa que é a dinâmica. No sistema hexadecimal, a gente utiliza somas de potência de base 16. Então, pois bem, aqui vale a pena a gente utilizar uma ferramenta. A gente pode utilizar lá a calculadora do Windows na modalidade programador
para descobrir quais seriam aí os correspondentes desses 3 dígitos. Olha só como que seria. Essa calculadora no Windows tem uma versão que é a calculadora de programador. Eu informo qual que é o número hexadecimal aqui e automaticamente ela nos fornece aqui as conversões importantes relacionadas a esse número. No caso aqui, o 35 hexadecimal, ele corresponde ao 53 decimal, corresponde ao 65 octal e a esse dígito aí que está no sistema binário, nesse conjunto de dígitos. O mesmo eu posso afirmar para o 62 e para o 75, ou seja, cada um deles pode ser convertido para todas essas outras bases de numeração. Agora, para finalizar esta aula, vamos resolver esse exercício que pede para a gente descobrir qual será o resultado decimal correspondente à soma do hexadecimal 3F com o binário 11011. No caso, o que a gente vai fazer? Para poder fazer a soma, a gente vai transformar todos esses números que estão aí para o sistema decimal. Fazendo a soma, regras mais simples, a gente chega na resposta correta. Então, para começar, o primeiro número aqui é o 3F. Esse 3F é um número hexadecimal. Eu posso representar dessa forma. Ó. Eu indico aqui, por meio de um subscrito, que ele está na base 16. Para passar para a base 10, multiplica o 3 por 16 elevado a 1 e o F por 16 elevado a 0. No entanto, o que acontece? 3 vezes 16 é 48. Já o F corresponde ao dígito 15, corresponde ao 15. Então, vai ser mais 15 vezes 1. Ou seja, 48 mais 15 dá o total de 63. Então, o 3F no hexadecimal corresponde ao 63 no sistema de numeração normalmente usado por nós, que é o decimal. Agora a gente vai fazer algo similar com esse número daqui, ó, o 11011. Esse número é um número binário, né? Então, o último dígito vai ser multiplicado por 2 elevado a 0, o penúltimo por 2 a 1, o 0 por 2 ao quadrado, depois 2 ao cubo e 2 elevado à quarta. Então, eu vou multiplicar esses 5 bits aí por potências que vão desde o 2 à quarta até o 2 elevado a 0. Então, a gente vai ter 1 vezes 2 elevado a 4, depois 1 vezes 2 elevado ao cubo, 0 vezes 2 ao quadrado. A seguir, a gente tem o 1, penúltimo bit, né? Vezes 2 elevado a 1. E por último, 1 vezes 2 elevado a 0. Desenvolvendo os cálculos, 2 elevado a 4 dá 16. 2 elevado ao cubo, 8. 2 elevado a 2 vezes 0 dá 0. E por último, 2 e 1. Fazendo essa soma, 16 com 8 é 24, né? 24 com 3, 27. Então, 27 na base 10. O problema pediu para a gente calcular o valor da soma desses números. Então, qual vai ser o valor da soma desses números? Eu vou ter que pegar o 63, que está na nossa base 10, e vou somar com 27, que também está na base 10. 27 com 63 dá 90. Então, resultado 90. O gabarito da questão é a alternativa D. Então, pois bem, fico por aqui e te espero na nossa próxima aula com a bateria de exercícios relacionados com transformações de números de diversas bases para a base 10.